Mais um vídeo do DIC para engenheiros e arquitetos. Orientações importantes, regularização de obra na Receita Federal. Estamos regravando esse vídeo que tivemos problemas técnicos no primeiro, mas vamos lá. Quem é o responsável tributário pelo INSS? Quem paga a conta? Vem comigo. Se você é profissional aqui de Atibaia, você já percebeu que a Prefeitura está exigindo um novo documento. Este documento é uma declaração de responsável tributário, onde a Prefeitura, quando informar o alvará para a Receita Federal, porque todos os alvarás emitidos de obra são informados para a Receita, ela já vincula este alvará ao CPF responsável, que pagará este imposto ou no final da obra ou quando receber a notificação. Então vamos lá. O responsável tributário pelo INSS é o CPF ou CNPJ, que ficará responsável pelo cadastramento do CNO, Cadastro Nacional de Obras. Você tem CPF, Cadastro de Pessoa Física. A obra tem CNO, Cadastro Nacional de Obras, que é o número que identifica esta obra lá na Receita Federal, tá? As normativas da Receita Federal definem os responsáveis pelo cadastramento. Este slide aqui eu copiei da normativa e colei no slide para você, tá? Então vamos lá. Estão obrigados à inscrição no CNO, Cadastro Nacional de Obras, as obras de construção civil, sendo responsáveis por seu cadastramento. Quem é responsável por cadastrar e pagar, o INSS dessa obra? O proprietário, dono da obra ou incorporador de construção civil, pessoa física ou jurídica, inclusive o representante de nome coletivo. A pessoa jurídica construtora, quando contratada para a execução de obra por empreitada total. Aqui é muito mais para a parte de obra pública, tá? A sociedade líder de consórcio, no caso de contrato para execução de obra de construção civil, mediante empreitada total, celebrada em nome das empresas consorciadas. O consórcio, no caso de contrato para execução de obra de construção civil, mediante empreitada total celebrada em seu nome. Então vamos lá, obras de construção civil, tá? Obras de construção civil. Construção, ampliação, demolição, reforma, todas são obras de construção civil. Então tudo isso a Prefeitura emite um alvará e a Receita Federal sabe que está rolando. Então, ainda que não seja necessária a verbação no cartório, por exemplo, uma reforma, vai sim ser necessário o pagamento do INSS, tá? Proprietário do imóvel. Quem é proprietário? Quem tem o nome na matrícula. Dono da obra. Quem é o dono da obra? É quem está em posse do imóvel e está de fato executando a obra. Por exemplo, um imóvel alugado onde o locatário constrói uma garagem. Ele não é o proprietário do imóvel, mas é ele quem está executando a obra, ele quem está contratando a mão de obra que vai executar a obra. Incorporador de construção civil e representante de nome coletivo, isso aqui é quando a obra tem mais de um proprietário, um deles vai ter que representar a galera toda. Muito bem, em que situação que o proprietário não vai ser responsável, ou o dono da obra, por pagamento do INSS? Este segundo item, atenção. Se o proprietário ou dono do imóvel contratar uma pessoa jurídica construtora com KNAI de construtora através de um contrato de empreitada total, ou seja, 100% da mão de obra será contratada, será fornecida por esta construtora. Neste caso, a construtora tem obrigação de cadastrar o CNO e recolher o INSS, tá? Atenção! Na contratação de empreitada parcial, seja construtora ou seja com quem for, a inscrição será de responsabilidade do contratante. Então, se parte da mão de obra vai ser contratada diretamente pelo proprietário dono da obra, este será responsável pelo pagamento. Ah, mas eu só fiz a pintura, perdeu o direito. Se não é 100% da mão de obra lá na construtora com KNAI de construtora, o proprietário do imóvel, o dono da obra, quem está contratando a construtora, é quem tem a obrigação de fazer este recolhimento. Nos contratos em que a pessoa jurídica contratada não seja construtora, ainda que execute toda a obra, a inscrição será de responsabilidade do contratante. Então, se o contratante, seja ele proprietário do imóvel ou dono da obra, ele contrata um empreiteiro ou um profissional que vai acompanhar a obra
que vai fazer as contratações, que vai montar os contratinhos, nós não temos obrigação de recolhimento do INSS, porque nós não somos construtora, com KNAI de construtora. Essa seria a única situação em que nos colocaria na obrigação do recolhimento do INSS. No caso, nós não somos. Por que eu estou falando assim? Porque quando o proprietário recebe a cartinha da Receita, o convite para pagamento do imposto, ele normalmente nem sabia desse imposto, não tinha esse esclarecimento todo. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz é ligar para o profissional, engenheiro, arquiteto, engenheira, arquiteta, que aprovou o projeto dele para ele, que acompanhou esse processo para ele. E ele vai querer passar um macaquinho para você. Ah, mas será que isso aqui não era você que tinha que ter recolhido? Como que funciona? Por isso que eu tô querendo deixar bem claro essas informações para você, porque esses vídeos estão sendo gravados para profissionais, para os nossos parceiros, para que você consiga explicar para o cliente nós não temos obrigação de pagamento desse imposto, que ele, como proprietário da obra, como dono, ele sim tem responsabilidade de recolher esse imposto, tá? E aí, nesta hora, é a hora que você manda ele aqui para Duarte Sintra Engenharia. Fala, mas não se preocupe, temos um parceiro especializado que vai conseguir te ajudar a encontrar um melhor valor, na melhor condição. Se tiver decadência, se a obra tiver mais de 5 anos de fim de obra, a gente consegue provar aí, conseguir descontos. Tem casos que a gente consegue zerar o imposto, mas para isso a obra tem que ter fim de obra há mais de 5 anos. A gente vai ter vídeos sobre decadência, então não se preocupe, para você entender um pouquinho mais de decadência total, decadência parcial, fica para os próximos vídeos. Vamos lá. Na hipótese de contratação de cooperativa de trabalho, que é a execução de toda a obra, na hipótese de contratação de cooperativa de trabalho para a execução de toda a obra, o responsável pela inscrição da obra será o contratante. Então percebe que é sempre quem contrata a mão de obra e que a única exceção é o caso da construtora, com KNAI de construtora. Então fica fácil provar para ele, através de normativas da Receita, que nós não temos responsabilidade de pagar este imposto. Agora, uma outra informação importante: prazo para inscrição. Quem é responsável por pagar o imposto? Você já entendeu. Que tempo ele tem para fazer o CNO, para fazer esse cadastro? A inscrição da obra de construção civil deverá ser efetuada no prazo de 30 dias contados do início das suas atividades. A Prefeitura informa a Receita Federal cada alvará emitido. Ela vincula o CPF do responsável tributário, que normalmente é o proprietário do imóvel. Todas essas informações estão rodando já no sistema da Receita. Já vamos informar para os novos clientes que existe essa obrigação de cadastramento do CNO e, por favor, já pode indicar aqui a Duarte Sintra Engenharia para fazer esse cadastramento para ele. E para os clientes antigos que começam a receber as notificações, porque qual é o lance da Receita? Passou 5 anos, a Receita não tem mais direito de cobrar esse imposto. Então, ela está mandando notificação para que ela consiga pegar estes proprietários e fazer esse recolhimento de imposto antes que o tempo, que a pessoa tenha direito a solicitar a decadência. Então, por isso, tantas notificações estão sendo enviadas. E eu deixo aqui o convite para você ser nosso parceiro, e quando um cliente seu recebe essa notificação, manda ele aqui para a Duarte Sintra Engenharia, que juntos nós vamos encontrar a melhor solução para ele, tá bom? Fica aí que tem mais um monte de videozinho depois deste. Um abraço, até mais.